vídeo de hoje falaremos sobre um filme em que nos questionamos a possibilidade da gente viver numa realidade muito diferente do que a gente tá acostumado. Em que basicamente, se a gente não encontra nosso par perfeito a tempo, a gente vai sofrer algumas consequências. Inclusive, se você já tá sentindo agonia agora, é porque você não se colocou na pele do personagem pra ver o que ele passa no filme. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre puzzle de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O Lagosta é um filme britânico-irlandês de comédia ácida e drama lançado em 2015, em que foi dirigido e escrito pelo Yorgos Lanthimos, responsável também por Alpes, de 2011, e A Favorita, de 2018. A nossa narrativa de hoje começa de um jeito que não tem papo entre os personagens, apenas observamos uma mulher dirigindo um automóvel. Ao chegar no destino, ela anda em direção a um burro e atira nele com um revólver. Calma, por mais que possa parecer totalmente assustador e aleatório, vocês vão ver que no decorrer do vídeo de hoje, vocês vão entender a possibilidade dela ter feito isso. Logo após essa cena, a gente conhece então nosso protagonista, o David, que ele é interpretado pelo Colin Farrell. Ele chega em um hotel 5 estrelas e começa a fazer a sua reserva acompanhado de um cachorro da raça Border Collie. Após algumas informações para a recepcionista, ele revela que seu irmão se transformou no cachorro em que ele está acompanhado e que infelizmente foi o destino dele neste mesmo hotel após não cumprir o que tinha como objetivo. E eu diria para vocês que este hotel na verdade é tipo um resort destinado às pessoas solteiras. E nessa realidade que é apresentada ao espectador durante o filme, as pessoas que acabaram de ficar solteiras, seja por morte do cônjuge ou divórcio, precisam comparecer a este local para encontrar seu novo par perfeito dentro de um número estimado de dias pela gerência. Caso contrário, você irá ser transformado em algum animal que tenha escolhido no momento do seu cadastro. E a gente vê no filme que é super opcional você dar um motivo, você ter que explicar por que você escolheu aquele animal em específico. Não é igual essas vagas de emprego que perguntam, tem que ter um motivozinho por trás. Mas o espectador descobre que as pessoas não possuem muita criatividade, escolhendo sempre cães como opção de transformação, por isso o mundo é cheio de caninos. Totalmente diferente do nosso protagonista, que já fala de antemão que caso ele não consiga cumprir de achar o seu par perfeito em número X de dias, ele quer se transformar numa lagosta. Daí o nome do filme. Ele argumenta que são animais que vivem cerca de 100 anos, possuem sangue azul como os aristocratas, continuam férteis por toda a vida e ele gosta do mar também. Além disso, ele é informado pela própria gerência que se ele for encontrar um par para ele, é muito mais fácil você apelar para alguém que tem as mesmas características que você. Ou seja um cacuete, uma mania, alguma comida favorita em comum, alguma deficiência e por aí vai. Então aqui no filme de hoje vocês já perceberam que esse papinho não cola de os opostos se atraem. Vemos a todo momento que os personagens, mesmo de forma inconsciente, eles optam por alguém que tem alguma coisinha semelhante. Eu confesso que a técnica não é ruim, até porque é um motivo que surge para você conversar e puxar o papo com a pessoa. Mas é claro que o Lagosta ele não traz apenas a proposta de ódio, a dependência emocional, em que os personagens eles ficam nessa busca incansável do seu par perfeito. Como também orna com a estética do desconforto, em que por mais que possa parecer um roteiro romântico, vemos que na realidade tudo aquilo não se passa de um vai dar namoro à força. Diga, Alex, qual é a sua pergunta? Você é mimada? Sim. Me apaixonei. Isso porque o filme dá a entender que as pessoas estão sozinhas, pois há algo de errado com elas. O problema está totalmente nelas, elas que precisam saber se adaptarem independente da atual situação. Não é à toa que se você consegue um par no filme e você começa a brigar, eles te dão uma criança, eles te oferecem uma criança grande já, meio que você para ter o valor da família em cima de você e você ficar com pena de brigar com o seu par e ter que separar. Eles são super contra o divórcio. E não só essa prática, como a gente também vê que eles passam por outros intensivões durante a estadia nesse hotel resort, em que aprendem práticas positivas em ser um casal hétero. São propagandas desenfreadas de situações do cotidiano dentro da sociedade, em que eles ficam lá explicando como pode ser evitada ou resolvida. Apenas servem para reforçar como verdade absoluta as doenças presentes na sociedade, seja o machismo, o assédio sexual e o conservadorismo. A gente percebe então que os argumentos desse lugar, eles meio que são um padrão, então eles ficam nesse papo de
daria para evitar se a mulher estivesse acompanhada do homem. Porque a mulher não pode andar sozinha, porque ela precisa de um homem. Gente, é um saco. E este ponto de dependência emocional fica mais evidente quando dentro do local eles possuem a política de que masturbação é proibida, em que os próprios empregados possuem o papel de excitar diariamente os hóspedes sem manter relações sexuais, pois acreditam que, por estarem excitados, por existir um desejo, mesmo que momentâneo, essa sensação de desespero seja o empurrão necessário para o hóspede confundir que é amor, se apaixonar e sumir dali. Ou seja, eles repudiam a masturbação justamente por ser uma forma de se aliviar sozinho. É algo que não precisa de uma pessoa ali junto com você necessariamente, e eles acreditam que aquilo ali meio que fica emperrando de você procurar um par perfeito. Eu diria que o filme de hoje, ele é um divisor de águas dentro do cinema do Yorgos Lanthimos em geral. E eu tô falando isso porque dentro da filmografia do diretor de hoje, a gente via com muito mais frequência narrativas semelhantes ao Lagosta, como o Dente Canino de 2009 e o Alpes de 2011, em que sempre tinha essa dinâmica do e se? E se a gente vivesse numa sociedade desse jeito? E se a gente tivesse que fazer isso? A gente começa a notar então que depois do filme de hoje, o diretor ele meio que começa a criar histórias em que tem mais ênfase nos seus personagens, em que eles são acompanhados de personalidades desconfortáveis e histórias únicas, como Sacrifício Sagrado de 2017 e Pobres Criaturas de 2023, em que vemos mais ainda essa coisa dos personagens falarem sem emoção, totalmente apáticos, e escutamos as maiores barbaridades de suas bocas, sem filtro, sem ética, sem moral, quase como se fosse robótico. Eles apenas falam. Quando você vê o personagem, sei lá, mano, parece que tá com o dedo no cu dele, ele fica tudo robótico, esquisito, ele se trata de uma forma muito fria, é muito desconfortável. Durante o filme vemos que dentro desse hotel resort existe uma dinâmica entre os hóspedes que eles chamam de caçada, em que eles vão para o meio do mato e se caçam com armas de tranquilizantes. Dependendo do seu resultado, de quantas pessoas consegue caçar, o seu número de dias dentro do hotel para ter uma chance de encontrar seu par perfeito aumenta. E a gente começa a ver que esse tipo de hobby, tipo de esporte nesse lugar, meio que faz as pessoas ficarem totalmente viciadas, né? Então aqui, tipo, tem hóspede que tem muitos dias acumulados. No entanto, quando David foge do local e ele é acolhido por um grupo de pessoas que vive dentro da floresta, vemos que até lá existem regras. E eles vivem na floresta justamente porque a cidade é feita apenas para os casais. Então, se você tá solteiro, você vai pro hotel. Se você consegue um par, você vai pra cidade. E aí, como que você não quer nenhum dos dois, as pessoas vivem na floresta. A gente até pensa que o nosso protagonista, ele teria paz e poderia viver sua vida como bem entender. E a gente nota que com essas pessoas é realçado que todos precisam saber aproveitar a solitude, podendo sofrer algum castigo caso se envolva com alguém. E aí a gente vê que eles também gostam da prática de caça, só que aí eles aplicam de forma contrária e dentro do hotel resort, em que eles vão à noite e aplicam discórdia entre os casais que estão tentando se dar bem por ali, inclusive com a gerente do hotel que é casada também. E além desses procedimentos super duvidosos do roteiro de hoje, a gente percebe também que o enquadramento não se salva. Isso porque eles forçam que os personagens apareçam isolados ao espectador. Logo, temos a impressão que tudo está meio torto do que costumamos ver nos filmes em geral. E quando isso não acontece, o próprio enquadramento possui algum objeto ou recorte que possa representar de forma simbólica a separação dos personagens. E não só isso, como devemos perceber que dentro do hotel resort, apesar da mobília ser chique, totalmente refinada, a gente precisa falar sobre a decoração daquele lugar, principalmente dos quadros. Se formos analisar as cenas, temos a impressão que todos os quadros são iguais, mas eu afirmo para vocês que eles são totalmente diferentes e que eles têm um elemento em comum: eles retratam a natureza morta. Se trata de um gênero artístico que tem como foco objetos estáticos e inanimados. Logo, suas representações costumam ser figuras e elementos comuns do cotidiano, como frutas e flores. No entanto, diferente do que todos pensam, esse tipo de pintura não serve apenas para decorar, ela também expressa de forma simbólica e traz à tona diversas metáforas. Sendo que a pintura de natureza morta despontou com uma crítica à religião, quando no século XVI, na Holanda, a igreja protestante censurou que a arte explorasse qualquer item religioso. E para se libertar dessa imposição e explorar sua criatividade ao máximo, os artistas começaram a pintar frutas e objetos em telas que atuavam como uma espécie de código. Assim, os artistas pintavam elementos aparentemente desconexos como uvas, flores e pássaros, mas na verdade queriam retratar a comunhão, Jesus Cristo e a abundância. E essa questão do código a gente vê que existe muito dentro do filme, principalmente quando o David ele vai morar na floresta, em que ele começa a se apaixonar por uma outra personagem e ele vê que, como ele não pode demonstrar que eles estão juntos, eles começam a desenvolver códigos. Então a gente vê que o filme ele traz essa coisinha nas entrelinhas. Dito isso, devemos lembrar também que David a todo momento precisa
precisa camuflar seus próprios sentimentos e se esforça para se encaixar naquela realidade que é tão angustiante. É aquilo, né, gente? Apesar de a gente ver que o ambiente ele tenta promover o amor, a gente vê que não é de uma forma saudável. Sendo que os próprios hóspedes, eles permanecem sob muitas penalidades e castigos e não tem muito tempo para racionalizar aquele sentimento. Ou seja, gente, é uma prisão sem grades, basicamente. E essa questão da dualidade a gente não vê apenas no enquadramento, na mise-en-scène, que tenta conversar com o espectador ou até com os próprios personagens do filme. A gente também vê vários pontos dentro do próprio roteiro que trazem esses assuntos à tona. A narração ser em primeira pessoa se assemelha muito como se o filme fosse a adaptação de algum diário ou livro. E podemos ouvir os pensamentos intrusivos, as vontades e as angústias dos personagens. Mas não podemos esquecer das incertezas que perseguem tudo e todos. Isto porque a todo momento o David aparenta ser indeciso. Ele não sabe se encaixa como heterossexual ou bissexual por ter tido uma única experiência com alguém do mesmo sexo durante a época da faculdade. Assim como ele é questionado sobre o tamanho dos seus calçados e ele diz ser 44,5 e é repreendido pois ele deveria escolher entre 44 ou 45 pois eram os únicos tamanhos existentes por ali. Daí vocês estão vendo que dentro do roteiro sempre existe esse esforço de ter que se encaixar, ter que entrar dentro da caixinha, independente se você tá gostando ou não. Mas a vida é muito mais do que isso. E o próprio enquadramento não fica de fora novamente, pois em muitas cenas vemos opções duplicadas, sempre apertando na mesma tecla em ter que ter o seu par. Você precisa ter um companheiro. Seja o protagonista com o seu reflexo, 2 vãos de escada ou até no restaurante. Normalmente eu deixo a paleta de cores como o último tópico a ser discutido em nossas análises, mas dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Até porque a paleta de cor, novamente, ela possui uma forma de leitura totalmente diferente do que eu já trouxe aqui no canal. Então, além de termos elementos na mise-en-scène, no enquadramento e situações dentro do roteiro que trazem a dualidade, a contradição e a indecisão dentro da personalidade do nosso personagem, com a paleta de cor não é diferente. E guardem muito bem essa informação. Eu digo isso porque a interpretação das cores, das roupas dos personagens para o enquadramento são totalmente diferentes. Vamos lá! Desde o início, o filme carrega muito, mas muito de uma paleta fria, carregada de tons azulados. Apenas em alguns momentos é que vemos elementos amarelados ou alaranjados. Por mais que o azul transmita a frieza da situação, pelos personagens estarem nessa realidade totalmente robótica, sem filtro e que apenas encontram um par romântico para que não se transformem em animais, sendo uma atitude bem mesquinha, ainda assim existe sentimento envolvido. Isso porque quando a gente vê a cor azul dentro do filme, a gente está acostumado a ler aquilo com uma cor de frieza por conta da semiótica. Mas a gente também não pode esquecer que o azul, a partir do ponto de vista da fotografia, é uma cor quente. Então, por ser quente, ela tá ligada ao sentimental do personagem. Então vocês estão vendo aqui já os pontos opostos. A luz solar sendo a nossa principal fonte de luz e tendo ela como base, podemos perceber que a sua temperatura sofre variações de cor durante o dia. Ao meio-dia, por exemplo, a luz do sol é mais branca ou fria, tendo por volta de 5.500 kelvins. Já no início da manhã e no final da tarde, a luz emitida pelo sol tem uma aparência mais quente, abaixo de 4.000 kelvins. Isso significa que a luz carrega maior energia, sendo observada em corpos que emitem mais calor. Se aquecermos um objeto o suficiente, vamos ver uma transição de sua cor natural para o vermelho, branco azulado e quando chegar a temperaturas extremas, vai se tornar azul. Assim como a chama da boca do fogão que a gente tem em casa, que ela é azul. Ou seja, de modo irônico, por mais que todos vivem nessa realidade robótica e desconfortável, sendo frios em apenas acharem o par, o azul do nosso personagem é o puro suco do sentimentalismo, em que vemos que ele está muito longe de ser frio. Ele realmente idealiza a sua par romântica e faz de tudo pelo amor, passando por qualquer dificuldade e até se sacrificando. E para complementar, lembra que eu falei que em algumas cenas existem elementos amarelos e laranjas? Por mais que sejam cores que passam sentimentos, segundo a semiótica, de cautela e prazer sexual aflorando nos personagens respectivamente, a gente já aprendeu que na fotografia tem que ler diferente. Ainda podemos ver que são momentos em que os personagens apenas estão se comportando de forma fria, permanecendo calculistas, fugindo da possibilidade de serem transformados em animais. E agora sim, a gente pode falar finalmente sobre as simbologias dentro do filme de hoje. Apesar de termos animais espalhados no enquadramento, de forma aleatória, no meio da floresta, a gente que é espectador e a gente tá inserido no filme, a gente começa a esquecer que são animais e a gente começa a pensar que, meu Deus do céu,
É tudo gente que se transformou em bicho. Eles não conseguem o par romântico deles. Algo cômico, pois a gente tem a impressão que alguns animais até param e ficam observando os seres humanos, como se estivessem julgando ou até desejando que pudessem ter a oportunidade de ser humano novamente. Porém, apesar disso, a gente vê que quando o David ele começa a ter um crush ali por uma das personagens, a gente vê que ela pede e ele sempre acaba presenteando ela com carne de coelho. E apesar do coelho ser um animal ligado à fertilidade, ele também é tido como um símbolo de castidade, semelhante ao que eles precisam passar principalmente naquele momento do filme em que é proibido manterem relações entre si, ou até no hotel resort em que não possuíam essa liberdade também. No entanto, o fato do nosso protagonista ele escolher que quer se transformar numa lagosta caso ele não cumpra o objetivo dele é muito revelador. E dessa vez quem vai ajudar nessa parte de psicanálise não vai ser o Freud, e sim o nosso outro camarada, o Lacan. Apesar do David escolher um animal super exótico e ainda argumentar os motivos para tal escolha, ainda não consegue me convencer de que existe um motivo maior por trás que talvez o nosso diretor goste só um pouquinho de psicanálise. Apesar do Lacan ele trazer muitas discussões com um ponto de vista um tanto quanto machista, muito por conta da época, a gente não pode esquecer que ele fala também nos seus estudos sobre a posição mulher e posição homem, reduzindo os gêneros aos seus respectivos cargos, como vemos no intensivão dentro do hotel resort. Mas o Lacan também aborda a sexuação como um termo que define de forma específica a relação de cada sujeito se haver com os efeitos de castração e sexualidade. Ele argumenta que a possibilidade de manuseio do órgão não abriria automaticamente um caminho de intervenção sobre a relação do ser com a própria sexualidade. Ele afirma que a pequena diferença entre homem e mulher já é destacada desde muito cedo por conta do órgão sexual. E é nesse momento que o Lacan ele se questiona se o animal ele tem noção que possui órgãos sexuais, ou melhor, se ele já viu ou sabe o propósito dos órgãos sexuais existirem. Logo conclui que o gosto sexual é como um instrumento ou órgão do animal. Ou seja, pessoal, apenas existe, a gente não tá no nosso dia, nosso cotidiano de boas, vivendo nossa vida, e a gente para e pensa, carai rapaz, existe. Só acontece. Então Lacan ele vem e se questiona que só porque o animal tem pinças, ele não se masturba? Lembrando daquela questão de se questionar se ele tem órgãos sexuais ou não. E aí ele faz um trocadilho falando que essa é exatamente a diferença entre o homem e a lagosta, e até porque em francês a pronúncia é muito semelhante, sendo homme e homard. De tudo isso, novamente vemos o filme ser contraditório, ter essa dualidade de castidade e da vida sexual ativa, em que vemos David passar por tudo isso durante o filme, mas ele afirma com toda certeza que seria ativo sexualmente caso se transformasse em uma lagosta, mesmo sabendo que talvez ele não teria ciência sobre os seus órgãos, seus atos, ou até se poderia se masturbar. Que viagem é essa, véi? O Lagosta carrega uma trilha sonora totalmente refinada e sutil, em que nos momentos em que não estão sendo tocados música clássica, nós temos músicas contemporâneas, mas elas são cantadas pelos personagens de forma totalmente natural dentro da cena. Irei destacar Something's Gotten Hold of My Heart, do Jane Pitney, cantado no hotel resort pela gerente e o seu marido. Seguido de uma versão delicada a capela de Where the Wild Roses Grow, do Nick Cave, cantada pelo David. Lips were the color of roses that grew down the river, all bloody and wild. Roses that grew down the river, all bloody and wild. E por último, uma das inúmeras sinfonias de música clássica presentes no filme, como o Quarteto de Cordas em Fá maior número 1, do Beethoven. O Lagosta participou de muitos, mas muitos festivais. Foi um filme que não levou tudo, eu acho que não tem nem como, mas é claro que ele também ganhou muita coisa também. Irei destacar o British Independent Film Awards como melhor atriz coadjuvante, seguido do Festival de Cannes, levando como prêmio do júri o Queer Palm com menção honrosa e o Palm Dog Award, destinado aos animais que participam do filme. E por último, durante o European Film Awards como melhor roteirista europeu e melhor figurino. E o filme que indicarei hoje é Miss Violence, um longa grego de thriller psicológico lançado em 2013, em que foi dirigido e escrito pelo Alexandre Zavranas, responsável também por Não Me Ame, de 2017, e Crimes Obscuros, de 2016. Estou indicando o filme de hoje justamente porque ele passa muito dessa estética do desconforto que eu sinto assistindo aos filmes do Yorgos Lanthimos. É aquela coisa de você assistir o filme, você sabe que tem alguma coisa de errado, você não sabe o que é, mas também sabe que quando for revelado, você vai ficar boquiaberto. Sem contar que ambos os diretores, eles são gregos. Esse filme é doente, velho, é doentio, e eu super indicando no canal.
Ai, gente, nossa, o equilíbrio nas coisas. Eu já aviso de antemão que o filme que estou indicando, ele possui um enredo muito pesado, muito denso, então talvez ele incomode muito mais do que o filme de hoje. A Gelly, que no seu aniversário de 11 anos se joga da varanda da casa com um sorriso no rosto. Sua família alega que não foi suicídio, mas sim um acidente e parece conformada com a morte da menina, tentando de todas as formas continuar com suas vidas perfeitamente organizadas. Em busca de respostas, promotores começam uma investigação para saber se foi ou não suicídio e quais são os segredos obscuros que essa família aparentemente perfeita guarda. E você já assistiu ou já ouviu falar sobre o Lagosta? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!